apóstolo Paulo a Tito. Capítulo 2, versículo 11 até o 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos, nos ensinando, dando educação, para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, e ninguém te despreze. Entendemos. Tem pedido oração, não sei quem colocou aqui. Oração pela irmã Daiane, que está no hospital, aguardando a chegada da Aratá. Então, acho que hoje ela tem o parto da bebê hoje, acho que é hoje, não sei. Está no hospital em Porto Alegre. Vamos orar pela Daiane, vamos orar pela reunião e vamos seguir adiante. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pela grande oportunidade que o Senhor nos dá, como o irmão disse aqui, estar na tua casa para te louvar, para te bendizer, aproveitar mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de podermos saber melhor. Foram cantados alguns bons, velhos hinos aqui, e nós te agradecemos, porque são hinos que passam os dias, os anos, as décadas, e alguns até os séculos, e eles permanecem ali, Senhor, com aquele sabor de novidade, com a essência do poeta cristão. Te agradeço, Senhor, por isso. Te agradeço pela presença de cada um. Sei que alguns não estão presentes devido à circunstância, mas eu recomendo eles quando assistirem à reunião. Recomendo aqueles que aqui estão, recomendo o pregador, recomendo o início de mais essa jornada, Senhor. Peço que nos abençoe e todos que assistirem, eles possam saber que isso não procede de mim, mas procede do Senhor que falou através do mensageiro. Abençoe, Senhor, a reunião. Abençoe a Daiane, ali, a irmão Juarez, certamente envolvido ali com aquele quadro. Abençoe que suceda tudo bem, que seja para a honra e glória do teu nome santo. Ali, Senhor, logo estaremos aqui, regozijando juntamente com os demais aqui, pela chegada de mais um bebê na família. Te peço por ela, te peço por nós, te peço pelo pregador, que possamos aproveitar bem o nosso tempo. Agora vamos iniciar, Senhor. Em teu santo nome, esforça nossa coragem, e nos ajuda uma vez mais. E quando nós terminarmos essa mensagem, possamos estar tão felizes e satisfeitos pelo que o Senhor tem feito por nós, nos permitindo saber essas coisas e nos esquivar do que é errado e fazer o que é correto, enquanto ainda temos fôlego de vida na face da terra, na nossa peregrinação. Te peço, meu Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Eu tenho aqui comigo a mensagem acusação. Eu tinha muita mensagem para ler ali, e daí aquilo desceu no meu coração profundamente. Não sei se alguém tem essa experiência, sabe, de pegar essa mensagem. E depois eu vi que essa mensagem foi pregada uma semana depois do terceiro êxodo. O irmão Breno comenta aqui sobre o terceiro êxodo. Parece que é coincidência, mas não existe coincidência na verdade. Entre tantas mensagens, Deus permitiu pegar essa, eu não sabia. Foi uma semana
Uma semana depois ele prega a mensagem acusação. Prega o terceiro êxodo, que nós demoramos algum tempo, não sei quanto tempo aqui, lendo ela. Acusação: eu acuso essa geração, diz o Branco, de crucificar novamente Jesus Cristo. Terceiro êxodo, início, dia 29 de 2022, dia 26 de 2025. De 2 anos, pouco. É tempo, né? Mas acho que foi bem proveitosa. O irmão Branco vai dar uma pincelada mais aqui. E essa mensagem de acusação, o irmão Branco diz que o promotor é um tipo de diabo, acusando. E no julgamento tem o promotor que acusa, tem o juiz que julga, tem o corpo de jurados e também tem o advogado de defesa. Então, todo réu ele tem direito à defesa. Pode ser o pior criminoso, com todas as provas, ele tem direito à defesa. E a defesa, ela não produz provas contra o réu. O único que produz provas contra o réu é o acusador, que é o promotor. Ele tem diligências, pesquisas, investigações, como diz assim, o ônus da prova, quer dizer, provar que aquele é culpado, não é da defesa, nem do juiz, nem do corpo jurado. O ônus da prova é do promotor, é da acusação. Então, quando alguém acusa alguém, ele tem que provar isso, que muitas vezes cabe até um processo por danos morais, por danos à pessoa, por danos à idoneidade, à integridade daquele cidadão honesto que foi acusado injustamente. Por isso que, se foi injustamente, ele tem direito a provar a sua inocência, e se for com justiça e ele realmente fez aquilo, ele tem que ser punido, porque há uma lei concernente àquilo, ele não devia ter feito, e ele fez. Então o acusador deve mostrar provas. A Bíblia diz que quem crê em Jesus não entrará em condenação, não entrará em julgamento, não será julgado, porque a Bíblia diz que no juízo não há misericórdia. A misericórdia é agora. Todos vocês estão aí, eu estou aqui. E aqueles que vão assistir a reunião, a misericórdia é agora. Há um sangue que nos mantém limpo, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E a Bíblia diz que Ele é um bom advogado que nos defende, justo juiz, justo advogado, e nos defende. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas tem que ir a Ele para receber essa benesse. Então, vai chegar o dia que haverá um julgamento. O diabo vai tentar provar que tu fez o que eu fiz antes de sermos crentes. Porque depois de sermos cristãos, você não fará a mesma coisa que fazia antes. Se tu fala, tem pessoas que desconverteu, se batizam, participam da ceia e continuam fazendo a mesma coisa que fazia antes. Mau testemunho, espancador, bandido, criminoso. Se a pessoa comete um crime como criminoso, ele tem que ser punido e julgado como criminoso, não como um irmão, não como uma ovelha, se ele está agindo como um lobo. Então o que acontece? As pessoas estão distorcendo as coisas, e quando eles distorcem, isso aí vai causar dano para ele e para a sua congregação. Eu não estou pregando para mim isso. Então o acusador deve mostrar provas. No dia do juízo, talvez um dia nós vejamos uma reunião, Mombrana disse assim, que desde que nós respiramos a primeira vez, o primeiro gritinho que nós damos quando nascemos, até a última respiração nossa, Mombrana-se que é uma fita que é gravada, é um filme da nossa vida que será rodado no juízo. E daí quando é rodado aquele filme, para mostrar tudo que nós fizemos. Só tem uma maneira, diz o Mombrana, e eu digo isso que eu creio na mensagem. E se há algum endemoniado que não crê na mensagem, diz que é crente na mensagem, ele não é. Porque está errado, ele está fazendo a mesma coisa que fizeram nos dias de Jesus aqui, crucificando a palavra. Vocês verão no percurso do transcorrer da leitura da mensagem. E se o Mombrana assim, que no dia do juízo, quando for rodada a nossa fita, só há uma coisa, é o sangue de Jesus que nos perdoa e nos limpa e apaga. O sangue de Jesus apaga da nossa fita aquilo que nós fizemos errado. Mas isso é só para aquele que vem a Jesus.
Então o sangue nos purifica de todo pecado. E a Bíblia diz, quando Deus nos perdoa, atenção, a Bíblia diz, quando Jesus nos perdoa, quando Deus nos perdoa, aquilo que nós tínhamos feito de errado, Ele atira no mar do esquecimento, lembram? Há uma das qualidades em Jesus, em Deus, uma das qualidades é a capacidade de esquecer que nós temos errado. Lembrando assim, eu perdoo o irmão, e eu perdoo realmente, mas eu continuo me lembrando do que ele fez para mim. Mas Deus nos perdoa e esquece que nós fizemos contra Ele. Amém? Amém. O mar do esquecimento e um dos nomes compostos de Jesus, que tem 7 nomes compostos: Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rafa e também Jeová Manassés. Ou seja, aquele de Deus que perdoa e esquece. Eu sinto um pouco isso aí. Jeová Manassés, o Deus que perdoa e esquece. Então Deus perdoou. Você não tem ideia de como isso é grande. Isso faria nós andar com a cabeça mais erguida, garbosamente, altivamente, por saber que o que Ele fez não deixou margem de dúvida que te perderia ou que te perderia. Amém. Jeová Manassés, Ele olha para nós, simplesmente nos vê como filhos amados, e um dia estávamos nele e que havíamos caído. Eu estou lendo a mensagem que chegou nos últimos ali, o poder do diabo, mas um grande fala assim, remir é levar de volta de uma posição onde havia caído. Ninguém vai voltar se não tiver vindo de lá. Se tu tem chamada para voltar, é porque tu estava lá. E se tu estava lá, tu é redimido. Se tu é redimido, tu é limpo perante Deus, tu nunca fez nada de errado. Amém. É isso que nos salva, é isso que nos mantém, é isso que nos dá esperança e confiança no amanhã. Amém? Redimido é levar de volta de onde havia caído a condição original. Então o acusador vai nos acusar naquele dia. Ele vai dizer, mas ele fez tal coisa, tal dia anotadinho. A história diz, a mensagem diz, a era de Sardes, lembrando, diz que o diabo mostrou todos os erros do Lutero. Lembra disso? Quem leu isso? Ele mostrou todos os erros do Lutero. E disse assim, tu fez tal coisa tal dia, tu fez tal coisa tal dia. E Lutero, é verdade ou não é, Lutero? É verdade, fiz sim. E tu fez isso? E eu fiz sim. E tal dia tu fez tal coisa. Daí Lutero, só isso? Ele tem mais. Olhamos o humano um pouco. Tu fez isso, fez isso, aquilo. Lutero é verdade. Daí Lutero pegou os livros assim e escreveu: o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém. E vai de Satanás. Amém? Daí ele atirou o tinteiro ainda. Atirou o tinteiro ainda no diabo. Eu não sei, não tenho certeza. Acho que por isso que alguns estão manchados ainda por ele, os braços, as pernas, os filhos dele nasceram. Isso é genética também. Então você observa aqui, o acusador vai mostrar as provas. Então o diabo não tem prova contra nós, porque as provas foram apagadas. Quando há um crime, as pessoas eliminam as provas, ou então eles têm o que se chama de álibi. Álibi quer dizer, ela faz aqui, sai correndo e aparece lá adiante, uma velocidade incrível. Daí tem prova lá que a gente viu ele lá, como ele poderia estar aqui e fazer esse crime. Então isso se chama álibi. Criando um álibi para não ser acusado. Então, naquele dia, e contra nós, então, o que eu quero apressar aqui, não tem nenhuma prova contra nós, porque perante Deus nós nunca erramos. Você observa que aquele filho pródigo, ele quando voltou, ele fez coisa horrenda, meu irmão. Ele gastou todo o dinheiro, né? Ele acabou com o patrimônio, que a porção da herança que era dele, ele acabou com ela, com prostituta, com ladrões, com festas e coisas. A Bíblia diz assim, vida dissoluta. Daí quando ele caiu em si, é porque ele está fazendo fora de si. Quando Jesus foi pregar o Evangelho, os irmãos dele, a mãe dele, foram lá buscar ele e disseram assim: ele está fora de si. Porque aquele que estava pregando ali não era o Manuel que foi criado lá em Nazaré. Aquele ali já era Jesus, começando o seu ministério, de 3 anos e meio. E quando eles olharam assim, está fora de si. Alguém fora de si é porque está louco. Os próprios irmãos dele disseram isso, enquanto isso no Evangelho de São Marcos. Então, quando o filho pródigo caiu em si, eles vão na casa do meu pai, lá tem comida, lá tem cama, lá tem mesa, lá tem...
E eu nem quero ser mais filho, porque eu envergonhei ele. Mas eu quero que ele seja um pequeno jornaleiro. Jornaleiro é aquele que trabalha por dia, é diarista. E ele chegou na casa do pai e disse: está aqui meu filho. E botou um anel, botou uma roupa, e fez uma festa, e disse: esse filho estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. O outro irmão não gostou muito, mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Amém? Você sabe, eu e você, qualquer pessoa que venha a Cristo, ele promove uma festa no céu. As pessoas não se dão conta com um grande risco. E nós vamos realmente entender o perigo que nós passamos nessa dimensão é quando nós estivermos lá e olharmos para trás. E nós veremos uma coisa do invisível, um mundo invisível que nós não vemos com esses olhos, que estava nos guardando e outras nos atacando. Vocês entenderam? Não entenderam? Quantas coisas que acontecem que tu não vê do bem e do mal que te rodeiam. Parece que foi Billy Graham, alguém disse: se não visse que nos rodeia, nós desanimaríamos. E nós não vemos que nos rodeia, mas tu vê o efeito disso nas pessoas, seu comportamento, sua vida. Por isso que as pessoas estão ficando cada vez mais pesadas, a presença delas. É verdade ou não é verdade? As pessoas são pesadas, são terríveis, entendeu? Às vezes tu convive com pessoas que tu sai dali cansada. É uma coisa muito terrível. Então o que eu queria dizer, que o irmão Branham aqui vai fazer uma acusação. Você lembra que ele pregou a mensagem de julgamento? E na mensagem de julgamento ele agiu como promotor, depois ele agiu como advogado de defesa, chamando as testemunhas. Primeiro veio o promotor, acusou que Deus não guarda sua palavra, e depois veio as testemunhas de defesa, provando que Deus guarda sua palavra. Noé, Abraão e tantos outros, certo? Então essa mensagem de acusação, o irmão Branham vai acusar essa geração. E ele não está acusando a prostituta, o ladrão, está acusando o religioso. E ele chegou a dizer assim que os maiores golpes vêm dos púlpitos. E ele pregou uma mensagem chamada Invasão dos Estados Unidos. E ele disse que esse espírito demônio entrou nos pregadores. Quem lembra disso? Meu Deus, e agora? E os pregadores estão pregando com um demônio, não tem ninguém diz nada, o único que diz é o irmão Branham, os outros dizem: um precioso irmão, um querido irmão, um servo do Senhor. E quando alguém diz que o irmão Branham disse, é bandido, é ismo, é desalmado, não tem compaixão, não tem misericórdia. Não, tem que dizer a real, porque a verdade, ela liberta. Então nós estamos começando uma nova jornada, e isso aqui, irmão, é uma acusação. Se eu estiver dentro, eu fiz isso aqui, essa acusação é contra mim. Mas se eu não fiz isso aqui, não crucifiquei a palavra, essa acusação não é contra mim. Porque eu não fiz isso, eu não estou fazendo isso. E nós veremos aqui quem crucificou a palavra. Então é uma nova jornada, irmão. Estou começando a mensagem, a acusação. Como todas as outras literaturas do Branham, é uma literatura que não é para fracos. Isso aqui é para pessoas que amam a Deus, que querem a verdade, porque a verdade liberta. A bajulação, entende, só estraga as pessoas. A Bíblia diz que vinham espíritos bajuladores nos últimos dias. E está tudo bem, está tudo bem. E nós lembramos que que o Branham falou, em duas mensagens ele fala, aquela mamãe disse, o médico disse que aquele menino estava bem. E o irmão Branham disse assim, que a mamãe viu aquele menino assim, levou na loja, vou repetir mais uma vez, levou o menino na loja de brinquedo, ele tinha paralisia cerebral, e o médico disse que o menino estava ficando bom, e o médico disse que o menino estava ficando bom, que estava melhorando, e a mãe olhou assim, não quis discutir com o médico, levou na loja de brinquedo e mostrou para o menino os brinquedos, e o menino com os olhos fixos, paralisado, paralisia cerebral, mental, não tem capacidade de processar o que está vendo, porque não há uma informação interna entre a mente, a visão e o cérebro, não processa o que está vendo o cérebro. E a mamãe foi lá e trouxe um brinquedo para o menino, e trouxe outro, daí trouxe o chocalho e botou assim: ó querido, aqui está meu bebê, aqui está, ó, brinca com isso aqui, ó. E o menino paralisado. Daí a mamãe caiu no chão e saiu gritando: ele não está bem, ele não está bem. O médico me mentiu, ele não está bem.
Daí o irmão Breno assim, ó, e assim Deus tem feito, tem passado cada promessa na frente da sua igreja, e a igreja nem se mexe. Paralisia cerebral. Eles querem ver as pessoas caindo e não aprendendo o que diz a Bíblia. Eles querem ver pulo, grito e não querem ouvir o que diz a Bíblia. Entende? Por quê? Porque a igreja, que era para ser a igreja noiva, está com paralisia cerebral. O momento que Deus sacudiu na frente da igreja e do povo e do mundo, cada promessa para esse dia, e eles estão com os olhos fixos, sem nenhuma reação, igual aquele menino na loja de brinquedo. Então vocês observam bem, ó. Como em todas as outras literaturas, essa mensagem não veio para aquele que não quer a mensagem. Essa mensagem veio para mim e para você, que esperávamos isso. Nós não sabíamos, mas nós intuitivamente, instintivamente, estávamos aguardando isso aqui. Isso aqui veio foi para nós. Amém. Amém? Isso é para ser o povo. E outra coisa, ó, algumas colocações do irmão Breno são duras. Só que quando o irmão Breno pregava, entendeu? Às vezes tinha umas igrejas associadas que ele pregava. Essa mensagem de acusação, ele pregou o tabernáculo branco. Lá no tabernáculo branco não tinha liberdade. Lá fora eles se controlavam um pouco, mas às vezes ficavam fora também, assim, pregavam a arte. Não, entendeu? Eles serão algumas colocações duras. Tu escuta a mensagem, eu acuso a geração. Tu escuta a mensagem, a segunda vinda de Cristo. O Mumbrão manda atirar fora o pacote de amendoim, a pipoca, e se posicionar amendoim e pipoca denominacional. Que a pessoa está esperando o trem e está apitando e dando aviso que ele está vindo, a intermitente luz vermelha de sua vinda, ele não vê o trem, mas vê a luz vermelha piscando. Mombrana ele pregou almas em prisão, pregou várias mensagens. Colocações duras, diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir, a ponto de algumas pessoas com a mensagem na mão, encostando a mensagem do lado e dizendo exatamente diferente do que o irmão Branco disse na mensagem. Esse não é a crente da mensagem. Só se ofende com essas colocações assim, é um falso. O verdadeiro não se ofende. Ele sabe quem ele é, sabe onde está parado. O verdadeiro espera por isso. Essa mensagem de acusação, eu li há muito tempo, e eu quero que vocês procurem, que estão na internet. Um escritor, ele era um jornalista, um cronista, acho que era da França, Émile Zola. Se quiser consultar alguém aí, para consultar, ou depois de casa, Émile Zola. Eles prenderam um rapaz, só por fato de ser judeu. Parece que não sei se era Alfredo ou Albert Dreyfus. Se não estou dizendo o nome certo, vocês vão achar aí no Google, deve achar. Eles prenderam ele por fato de ser judeu e colocaram na cadeia, sem julgamento, sem direito à defesa, sem nada. E quando Émile Zola, que é um homem muito influente, eu li a crônica. Eu li em português, porque eu estudei francês, mas não conseguia. Na crônica em francês está j'accuse. Eu acuso. E ele escreveu uma crônica e disse: eu acuso essa nação, eu acuso as autoridades, eu acuso por prenderem e condenarem um homem sem dar-lhe o direito de defesa. E foi. E aquela crônica que ele escreveu no jornal, que eu não sei qual é o jornal, aquela crônica pesou e eles soltaram o homem, deram a ele direito de defesa e ele provou sua inocência. Você está entendendo? Aquela pessoa que se acha acusada aqui tem direito, tem a possibilidade de provar sua inocência, que ela não está inserida nessa acusação. E eu não quero estar sob o peso dessa acusação e ser culpado dessa acusação. Porque para mim ser culpado dessa acusação tem que ter prova de que eu fiz o que a acusação está falando. E para mim não estar dentro desse quadro da acusação, é claro que eu não posso crucificar Jesus hoje. E eu não estou fazendo isso. Mesmo indo contra a maré. Mesmo vendo multidões e multidões crucificando Jesus, mesmo com a mensagem, com a Bíblia na mão. E isso aí, irmão, tem dois grupos no mundo. Está o certo e está o errado. Não existe uma terceira via. Então, há uma crônica que mudou, irmão. O curso do processo lá naquela nação, eu acho que foi em Paris, não me lembro bem exatamente. E essa acusação, e essa mensagem aqui que o irmão Breno está acusando, Émile Zola acusou as autoridades
o judiciário, o executivo e o legislativo, de prender e condenar um homem. Isso se chama julgamento sumário. É uma execução sumária, sem dar chance de defesa. Isso aconteceu muito através da história: enforcamento, fuzilamento, sem chance de defesa. Então, essa crônica, eu acuso, deu ao homem uma chance. Diz que um homem íntegro, honesto, o único erro dele era ser judeu, e ele foi inocentado. Então, essa acusação mudou o processo, e essa acusação, espero que mude também o nosso processo, a nossa maneira de ver a mensagem. Preste bem atenção: nem todo israelita, nem todo Israel é israelita. Estão me entendendo? Presta atenção, igreja. De Israel elas começam. Não tinha promessa para a Síria, para o Líbano, não tinha promessa para o Brasil. A promessa era para Israel. Os conceitos, a lei, os profetas eram para Israel. O Messias era para Israel. E quando o Messias veio, fez carne, eles o crucificaram. Só que as pessoas que crucificaram o Messias não viram no Messias o Messias. E Jesus disse assim: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam o que estavam fazendo, mas mesmo assim eles foram punidos, foram dispersos no ano 70. Eles foram dispersos na grande diáspora do ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelas falanges romanas. Eles foram dispersos por todo mundo, espalhados por todo mundo dos judeus. E a Bíblia diz assim: e quando Pedro foi na casa de Cornélio, quando ele voltou, eles disseram assim: Pedro não podia entrar na casa do gentil, não podia mesmo pela lei. Mas eu tive uma visão, mas essa visão não está de acordo com a Bíblia. E assim, e eles discutiram, e Pedro passou um apuro. Daí Tiago disse assim: só um pouquinho, mas a Bíblia diz assim: eu dispersarei o povo. Nesse meio tempo, disse Tiago, numa reunião do Grande em Jerusalém, leia Atos, o apóstolo vai encontrar isso. É assim que se lê a Bíblia. No meio desse tempo aqui, Deus tiraria um povo dentre os gentios. E Cornélio era gentil, eu sou gentil, tu és gentil. E depois ele voltaria e reedificaria o tabernáculo, amém? Que tinha sido destruído. E Deus levou seu povo de volta para lá, para tratar com eles, certo? Enquanto não se fecha a porta da graça, como é que eu sei? O Mobrano está todo desesperado com uma mensagem que ele diz assim: rápido já sucedeu? Quem leu essa mensagem? É verdade, sim, né? Graças a Deus, nós só temos uma certeza, irmão: rápido não sucedeu, mas estão fazendo coisas horríveis na terra, coisas horrendas na terra. Rápido não sucedeu, por quê? Porque o sol continuou brilhando. A hora que o sol escureceu, rápido já sucedeu. E quem viu o sol escurecer e a lua não dá sua luz, que é um reflexo da luz do sol, está perdido. Acabou o tempo dos gentios. Os gentios têm a porta chamada Porta da Graça. Porta da Graça: eu entro agora, não entro nunca mais. Que Deus vai voltar a trabalhar com os judeus de novo. Enquanto ele não volta para os judeus, ele trata comigo e contigo. Cada semana que ele dá, não é para não deixar as coisas piores, é para não deixar as coisas melhores. Agora observa aqui, já vou ler a mensagem. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A salvação e a graça é para todos, mas não são todos que querem. Educando-nos. O que é educando? Nos ensinando. Como ensinando? Como? É para renegar, é deixar de lado as paixões, a impiedade e a paixão mundana. Como que a pessoa me diz que é um cristão e continua errando? Não tem eu vi alguém falando que não tem pecado que Deus não perdoa. Isso é anticristo. Eu disse isso aí. Esse é um diabo. Porque é o seguinte: a Bíblia diz que tem pecado que é para a morte, e tem pecado que não é para a morte. E o Mobrano diz que pecado para a morte, o profeta diz que é blasfêmia contra a mensagem da hora. Quem sabia disso? Blasfêmia contra a mensagem da hora. Porque o Espírito Santo sempre está na mensagem da hora. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, se alguém falar mal dele, não tem perdão, nem nesse e nem no mundo vindouro. Vivamos, é para nós viver, deixando de lado as paixões mundanas e a impiedade, no presente século sensata e piedosamente. Piedosamente quer dizer, nós devemos viver igual Deus viveria se Cristo estivesse, quando Jesus esteve na terra, aguardando a bendita esperança e a manifestação, já vimos isso, né? Da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
Aqui chama grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E não diz e do Salvador Jesus Cristo. O grande Deus é o meu Salvador Jesus Cristo, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remirmos, nos purificar, nos limpar de toda coisa errada que nós temos, toda iniquidade, e purificar para si mesmo. Por que ele fez isso? Porque ele queria para si mesmo. Eu e você, irmão, quando Jesus me salvou, ele me salvou porque eu seja dele, para que você seja dele. Ele quer para si mesmo, uma noiva para si. Ele não quer uma noiva mundana, uma noiva que uma hora está com ele, outra hora está com o outro. Qualquer homem que tenha vergonha em Deus, no princípio, não quer que sua esposa ou que seu esposo ande com o outro. Entende? A Bíblia diz assim, que todo pecado é fora do corpo. A pessoa mente fora do corpo, mentiu, roubou, assaltou, brigou, sei lá, um monte de coisa. Mas quando ele adultera, ou ele se prostitui, ou ele começa a fornicação, daí é no corpo. Por quê? Porque se há um ajuntamento, uma conjunção carnal, e ele se torna uma só carne com alguém que não é a sua carne, a sua esposa. Estão me seguindo? Então isso é terrível. Daí aparece um doido, varrido, para defender esse tipo de coisa. Eu vou ler agora aquela mensagem aqui, ó, como é que o irmão Breno consagrava ministro. Foi muito oportuno. Você entendeu? Deus quer para si purificar para si mesmo. Primeiro ele nos limpa de toda iniquidade, ele purifica para si mesmo. Ele purificou para si mesmo o Léo, você, para não fazer aquilo. Um povo exclusivamente seu, zeloso. Na minha outra Bíblia diz e de boas obras. Aqui diz zeloso de boas obras. A pessoa que é zeloso de boas obras, ele pode ter só zelo e não fazer as boas obras. Mas quando ele é zeloso e de boas obras, porque ele faz as boas obras. Estamos seguindo? Quer que eu repita? Se você não pegar, eu vou repetir. Se ele é zeloso e de boas obras, ele é zeloso e faz as boas obras. Mas se ele é zeloso de boas obras, ele só tem zelo, mas ele pode não fazer as boas obras. Você entendeu que uma pequena coisa altera todo o sentido? Disse essas coisas. Exorta e repreende, também com toda autoridade, e limite de estresse, para Tito. Eu falei, quando estive em Campo Grande, eu falei como está fraco os novos ministérios, políticas e mais políticas. E a mesma pessoa que eu estava conversando, a gente tinha problema logo depois de separou da esposa, em Campo Grande. Uma pena. Eu gostava dele, um belo casal, que eu disse, vocês são um casal muito bonito, eles agradeceram. O profeta, para consagrar alguém, irmão, ele estabelecia princípios. Obrigado, irmão David. Vamos ler um pouco a mensagem? Quem tem ela aí? Dentro do celular. Obrigado, irmão David. Permanecendo de pé. O início, sim, irmão, é que nem o ônibus saindo da rodoviária, sabe? Vem devagarzinho, devagarzinho. Não. Ele vai pegar a velocidade e quando estiver lá não foi isso, né? Até lá vai devagarzinho, primeirinho, segundinho, sinaleira, quebra a mola, dobra aqui, dobra ali, dobra lá. Então vamos indo, vamos lá? Ligamos o motor, vamos sair. Obrigado, irmã David. Permanecemos de pé por um momento, agora para a oração. Inclinemos nossa cabeça. Há algum pedido a ser manifestado? Se há, indique com uma mão levantada, somente para Deus. Deus que vive a tua mão levantada. Diga, abre aspas, eu, mantenha somente agora. O que tu deseja pedir? Entendeu? Isso é importante. E creia com todo o seu coração, enquanto eu ofereço minha oração por você também. Pai Celestial, nós consideramos este um enorme privilégio de vir à casa do Senhor nesse dia escuro e encontrar o filho luz de Deus brilhando e falando através do povo, simplesmente um pouco de brilho do filho por dentro. Nós te agradecemos por isso, o celestial brilho do filho ao redor de nossos corações. Como te agradecemos por isso? Agora eles estão, teu povo tem levantado suas mãos nessa congregação e que tem pedidos que eles gostariam que tu lhes respondesse nesta manhã. E eu oro, Pai,
que tu conceda a cada um de seus pedidos. Há tantas empilhadas sobre o púlpito e tantas petições por toda parte, de pessoas enfermas, sofrendo, chamadas telefônicas de longa distância, cerca de 50 por dia. Todos os dias. Ó Deus, o que nós faremos? Dirige-nos, Senhor. Nós não sabemos o caminho tomar ou o que fazer, mas Tu podes dirigir estas coisas. E oramos que Tu conceda isso a nós, porque é a nossa intenção, Senhor. A vida que temos na terra nos foi dada por Ti e queremos usá-la para Te honrar. Amém. Agora guia-nos essas coisas, Pai. Abençoa-nos hoje quando nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, para cantar o sino, para oferecer oração. Ouve nossas orações. Regozija-te conosco em nosso sino e fala-nos através da palavra, pois nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode ter sentado. Simplesmente não conheço nenhum lugar que eu consideraria ser o maior privilégio para estar de pé, que estar no púlpito, para partir o pão da vida para um povo que está à espera, faminto, sedento. E este é um grande privilégio. Coisa boa é pôr comida na mesa para quem tem fome. Coisa chata é botar na mesa para pessoas chatas, sem fome. Chega ali, eu não como cebola, eu não quero pepino, eu não gosto de tomate, eu não gosto de arroz assim, eu gosto bem empapado, o outro lá no canto, eu gosto bem soltinho. Como é que eu cozinho assim? É que nem quando você tem um ar-condicionado aqui, ou tem um ar-condicionado, baixa, o outro levanta. Não tem diácono que aguente, logo é assim. Então alguém tem que abrir mão. Até para a cor da tinta da casa, né? Eu quero vermelho, outro quero azul. Não, eu quero cor de rosa. Salmão. Não. Brigam por nada. Simplesmente. Primeiro eu gostaria de perguntar se há alguém aqui da família Wright. Hati, o Orville, o alguém. Hati. A família Wright é onde ela deu a palavra falada e Deus. Lá ele viu. Ela tinha uma chácara, uma Hati. Orville, sabe você, Hati? Bem, peça ali para passar por casa, imediatamente, respeito o que ele disse, você sabe? Para passar lá por casa, se ele puder. O Branco está dando um recado aqui, todos nós temos um recadinho. Vai pegar a comida do cachorro, uma coisa assim, sabe? Aquela coisinha bem simplesinha, sabe? Deu futebol, não, é o meu almoçando, assim, né? Parceiro, amigo dele. Eu me esqueci de trazer comigo. Esta manhã, é algo para o cachorrinho, que tem lá. Bem simples, né? Aí tu vê o profeta, século XX, era um homem simples. Uma comida para o cachorrinho, não sei se era comida. Então eu, simplesmente, se você desejar, passa por casa assim que você sair para o seu culto, após o culto. Agora Edith. É agora, Edith. Edith era a irmã da Ana Hati, aquela aleijada, você lembra dela? Aquela que nós conhecemos como mocinha que tem estado aleijada desde que era um bebê. Ela é uma mulher agora. Então ela ficou aleijada, mas ela foi crescendo e chegou o tempo que ela se tornou uma mulher, mesmo aleijada era uma mulher. Entendam? E ela está numa condição muito má agora. Eu sei que de um ano atrás eu desci lá quando ela teve seu primeiro ataque. Imediatamente encontrei qual era o seu problema. Pela ajuda e graça de Deus. Agora realmente o problema da moça é reticências. Ela fica sentada, ela é aleijada, né? Vamos agradecer a Deus, podemos caminhar? Amém? Às vezes eu estou dizendo minha esposa, eu tenho um zumbido no ouvido, desde que construímos a casa lá que eu moro. Um zumbido no ouvido. E é chato, um zumbido. Mas eu já vi um sem perna dando risada, esse zumbido não é nada. Você entende? Então, você entende? Eu digo, alguém tem que ter condição com o outro, sem perna, sem braço, feliz da vida, dando palestra motivacional para os que estão inteirinhos. Eu falei, o que é isso? Fica zumbindo à vontade aí. Entendeu? Agora, uma pessoa aleijada é complicado, sabe? Perdeu a perna, se nascer não é o problema, mas se acostumou um dia a andar, a caminhar. Eu saio do mercado, às vezes ali encontro um homem numa cadeira, num carrinho desses elétricos que anda pela cidade, sabe? Um rapaz forte,
mas deu uma boa presença, eu passo, cumprimento ele, mas tem dia que eu estava com o cara tão feio que não dá coragem de cumprimentar. E eu olho para ele assim, eu pensei assim, meu Deus, que vida miserável. Você pode andar por toda a cidade livre, mas preso à cadeira, porque é carrinho elétrico. Irmãos, vamos agradecer a Deus pela vida que Ele nos dá. Graças a Deus. Nós estamos chegando num tempo em que a poliomielite, quem sabe o que é poliomielite? A paralisia infantil. Nós estamos livres. Quem inventou essa vacina, acho que é Albert Sabin. Ele inventou a vacina, descobriu a vacina e deu de presente para a humanidade. Nenhum laboratório tem lucro com isso. Esse é o verdadeiro cidadão cavaleiro. Isso é um presente para a humanidade. Foi Deus que deu. Você vê, qualquer pessoa está descoberta, aí que nem chega tanto e quer tirar um monte. Ela fica sentada, seus membros comprimem, ela nem mesmo pode separá-los. Isso é por causa da tremenda pressão sobre o sistema nervoso. Se você ficar o dia todo sentado, você vai ver. É terrível. O que é? Não há nada fisicamente errado com a moça. Se a pessoa está doente, irmão, a cama é para a pessoa está doente que é na cama. Esse tempo eu passei um dia todo na cama. Eu mato no peito ali, a Salete, sabe, no processo. Mas chegava, quando eu me levantei, eu olhei com raiva daquela cama, sabe? Entendeu? Não foi feito para ficar parado, você sabe? E acho que é por isso que Deus tem me dado saúde. Ele sabe. O irmão Branham teve aquele problema da operação, que levou um tiro, e o homem queria cortar a perna dele. Se precisava cortar a perna, cortar meu pescoço. Tem pessoas que não foram feitas para parada. E quanto mais parado, mais trava, mais atrofia. Até porque eu preguei um dia para os ministros numa reunião em Rio Grande e disse assim, por que o veado, o animal passa correndo, o atirador tem que atirar nele? Se a pessoa não acerta num alvo parado, vai acertar num corpo em movimento. E se tu te movimenta, é mais difícil a extremidade de atingir. Porque um corpo em movimento é mais difícil de atingir. Estamos seguindo? Não há nada de errado fisicamente com a moça, fora a perturbação da paralisia infantil. Veja, tempo de paralisia infantil, que ela tinha, quando ela tinha cerca de 6 meses de idade, 6 mesinhos ela pegou paralisia infantil e nunca mais recuperou. Ela choramingava, chorava quase que toda sua vida, até nós oramos por ela muitos anos atrás, e ela tem estado feliz desde então, até cerca de 1 ano atrás. Agora, na realidade, os anos foram passando, ela chegou na menopausa. Em outras palavras, a mudança de sua vida. Seus nervos estão numa terrível condição. E a daminha tem metido em sua cabeça que ela está morrendo, que ela simplesmente não vai viver de uma hora para outra. Você sabe, mulheres sadias, fortes, têm uma dificuldade terrível. Algumas vezes tem que tomar doses de hormônio, reposição, e ir às instituições receberem tratamento para distúrbios e tudo mais, durante aquele tempo. O ser humano tem 2 mudanças de vida. Eles têm a mudança de garoto ao homem, do menino é um menino, aí vira um homenzinho, aí na puberdade, de mulher, de mocinha a mulher. Por volta, você vê, naquele tempo era 16, 17 anos. Hoje é muito mais cedo, é tudo muito prematuro. Eu estava vendo ali o irmão Branham, assim, na mensagem que eu estava lendo essa semana, ele disse assim, que quando o homem começou na face da terra, ele chegou a viver quase 1000 anos. Matusalém viveu 969 anos, não é 600 e poucos anos. E outros. Vocês observem, o irmão Branham, assim, quando o irmão Branham pregou a mensagem, em 55, ele disse que hoje chegamos à média de 40 a 45 anos. Hoje, não sei por que cargas d'água, melhorou um pouco a longevidade. E o homem vive em torno de 70, a média do Brasil é 72, 73. Eu estou no limite já. Sem nenhum medo, sem nenhuma dificuldade. Então, o que é isso? Entende? À medida que o homem foi passando o tempo, o homem foi ficando mais débil e mais sábio. Qualquer criança pega o celular e desmancha ele, entende? Enquanto os antigos sofrem por causa da informática.
A mente não consegue decodificar aqueles ícones ali contigo. Então, à medida que o tempo passa, o homem foi passando, foi diminuindo, chegou a 40, a 45, a média de vida. Para 1000 anos, é muito grande diferença. A alimentação, os problemas, eu não sei. Hoje melhorou um pouco, pelo que eu sei. Veranópolis é considerada a cidade de mais longevidade, não sei se do Brasil ou do mundo. Longevidade, Veranópolis. Por volta de 16, 17 anos de idade, e eles tornam-se um bando de irresponsáveis. O que acontece? A criança é criança, a promessa que vai casar, vai cuidar do pai e da mãe, e o pai às vezes promete para ela, para ele, ó, te dou uma bicicleta para tu nunca casar, tá bom? Oh, não vou casar então. Mas quando chega a época que tem qualquer olhos verdes, olhos negros, arrasta, sabe? Não é arrasta, a gente faz a coisa que serve, mas isso é uma coisa natural. Nós fizemos isso com nossos pais. Por quê? Porque é um instinto bem maior, mais forte que aquela promessa da bicicleta. E quando é assim, há uma glândula que aciona, e há uma grande carga, uma descarga hormonal, tornando ele anuzinho, engrossa a voz, cria mais peito, esteja a cintura, assim por diante. É mais forte, né? Daí a mulher fica mais feminina, começa a criar corpo, tudo. Enquanto isso também na Bíblia, lá em Jeremias, Ezequiel, te dou a escritura depois se quiser. E se puderem, simplesmente adurem-nos nessa idade. Eles se tornem responsáveis. Eles não querem trabalhar, só querem comer e dormir e crescer. É mais ou menos assim. E essa é a verdade. Hoje existe o que eles chamam de... eu não sei o nome que eles estão usando. É um fenômeno, né? Que os filhos não querem mais sair de casa. Porque está tão cômodo na casa do pai. É o chamado ninho fofo. O pai tem estabilidade financeira, em casa, terreno, e a pessoa deixa o pai e a mãe, a menina ou o pai, por causa a vida, é o normal. Mas lá fora, ele tem que ser o provedor, o protetor, e ele tem que comprar um terreno, comprar uma casa. Eu me lembro quando eu era guri, eu tinha 16, 17 anos, não estava trabalhando, eu não tinha nenhum garfo. Eu pensava assim, como que eu vou casar? Não tem nenhum garfo, nenhuma colher. Eu pensava assim, eu pensei assim, se nasce um filho, eu não sei porque ela fica o cartório, olha rapaz, meus problemas. E se morre alguém, onde é que eu vou registrar o óbito? Comprar caixão? Não, pai, é feia a coisa lá fora, sabe? Mas com o passar do tempo a gente vai. Não, Deus é testemunho que eu estou dizendo, na verdade não sei. Mas daí se torna irresponsável. O pai manda. No mundo animal existe que o Júnior, é chamado, né? Logo quer ser chefe do clã, do bando, entre os leões, os tigres. O galo sabe que aquele pintinho que está vindo ali, que ele logo vai querer tomar conta do terreiro também. É assim que acontece, entendeu? Então, mas tem um determinado ponto que o chefe ainda comanda, o pai manda, entendeu? Quando ele sai e constitui sua casa, daí o pai não manda mais. Daí ele vai criar os filhos como ele quiser, ele vai viver como ele quiser. Se ele quer dormir sem tomar banho, se quiser entrar dentro de casa com os pés sujos, pode entrar, entendeu? O pai não está mais ali para bater na porta do banheiro. Até quando vai ficar aí? Olha a luz correndo, o relógio quase correndo, aquela coisa toda. A água. Querendo tirar dinheiro no meu bolso, a água correndo aí, o chuveiro dele. E cantando. Não canta na igreja, mas lá no chuveiro canta. E se puderem, olha como o Breno diz, ó, se puderem, simplesmente aturem-nos durante essa idade. E tenha paciência com o menino, com a menina nessa idade. Aí é que entra o pai, a mãe presente, amigo, paciência, porque alguém teve que ter paciência com nós um dia. Nós temos que ter paciência com eles, para que eles tenham paciência com os seus. Senão vai ser um esparramo de neto e bisneto para ele, vai ser um estrago. Eu tenho uma filha nessa idade, olha lembrando aqui, ó, Rebeca, olhem por ela, Rebeca já é morta. Rebeca,
E Billy, ou cada um de nós passamos por essa idade frenética. E assim nós devemos aturá-los, compreendendo que isso é algo que eles têm que atravessar. Depois que passa essa fase, daí já dá um equilíbrio. Eles acostumam com aquela carga hormonal, acostumam, entende? E vão equilibrando, daí eles amadurecem um pouco. E o Bruno fala logo aqui, ó. E agora Edith, com essa mudança dos 7 anos, a cada 7 anos tua vida muda. Lembra quanto eu falei para vocês aqui, ó? A cada 7 anos a nossa vida muda. Os primeiros 7 anos a criança cria os princípios e valores, não mente, não rouba, aquilo ali do coleguinha, aquilo não é teu, são os princípios. E o resto da vida são os desdobramentos desse caráter que foi passado para esse menino, para essa menina. Põe a roupinha direitinho, não anda assim, não vem sem roupa aqui no corredor, aquela coisa toda. Usa a tua roupinha direitinho. Você observa, irmão, que a Bíblia tem 5 livros, chamado Pentateuco, Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E todo o Evangelho, e todos os profetas, todos os salmos, entende? Eles foram derivados, oriundos daquela lei. A lei não mudou. Jesus esteve aqui no Evangelho e disse: a lei não muda. Entende? Quando houver céu e terra, não passará nenhum i e nenhum tio da lei. Quer dizer, a lei não mudou. Por quê? Porque mesmo no Novo Testamento, a lei permanece. O apóstolo Paulo disse: então, pela fé, anulamos a lei? Ele disse assim: de jeito nenhum. Não, antes estabelecemos a lei. Porque Deus, a lei de Deus é imutável. Você vê que os homens fazem algum adicional da lei, alguma emenda, algum isso, aquilo. Os homens fazem leis, seus próprios benefícios. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos um homem chamado Nório Lemos. O apelido dele era um revolucionário, caudilho, chamado Leão Caverá. Ele disse assim: eu quero leis que dominem sobre os homens, e não homens que dominem sobre as leis. Está na tumba deles que isso aí. Foi porque a pessoa faz lei por sua vontade. Só que a lei de Deus é imutável. Deus fez a lei e isso permanece para sempre. E se aquilo ali no Velho Testamento era assim, lembrando-se que a punição para aquele dia é a mesma punição hoje, que Deus não muda. É assim. Agora é dito que essa mudança de 7 anos, sua vida muda. Então, 7 anos, aos 14, entra na adolescência, é a puberdade, a menina, o menino. Veja, aos 21 existe a emancipação automática, sabiam? Aos 21 anos, automática, a emancipação. O pai pode assinar para o filho se emancipar antes, para a filha. Mas se não houver nenhuma assinatura, completou 21 anos, emancipa. Quer dizer, ele não depende mais do pai, já responde, ele é responsável dos seus atos. Mais ainda. Então, às vezes, 7 vezes 7, veja, isso está um pouco difícil. E essa é a mudança completa. E isso molesta as mulheres. O homem geralmente adquire um comportamento estranho durante esse tempo. E algumas vezes o marido deixa a esposa na menopausa. Mas as mulheres são estéreis após isso. E todos nós passamos por isso. E devemos lembrar que essas são coisas que devemos tolerar um ao outro e entender essas coisas. Lembrando disso não. E a pequena Edith tem chegado nessa condição. E ela tem perdido muito peso, e se parece mal. E eu lhes digo, uma noite, não todos vocês juntos, mas simplesmente, atenção, você viu que eu vou isso? Uma noite, não vai toda a igreja lá visitar a Edith. Vai um, vai outro. Às vezes é provado, irmãos, que um telefonema, um bilhetinho, causa muito melhor efeito que uma visita com 200 crianças dentro da casa correndo. Mas tem gente que não, mas eu estou querendo ajudar, entende? Mais atrapalha que ajuda. Então, eu vou lembrando assim, não todos vocês juntos, mas simplesmente, eu lhes digo, eles estão lá, uma viagemzinha lá embaixo, eles estão com ela dia e noite, na chácara. É uma viagem ali nesse tabernáculo, e diferentes tabernáculos. E os tabernáculos irmãos aqui, alguns de vocês desçam e visitem a família Wright. E eu estou certo que eles dariam valor a isso. Simplesmente desçam e se assentem com eles um pouquinho, converse com eles, aperte a mão deles, ainda que não seja mais que uma visita amigável, uma visita rápida, né? Para doente, irmão. Por que o médico faz visita rápida?
Porque a gente sabe que o doente precisa ficar quieto. Quem sabia disso? Quando a pessoa faz visita rápida, ou visitinha de médico, mas essa visitinha é boa, a visitinha rápida de médico. Pior é quando a pessoa está querendo dormir, tem gente que são uns doidos, eles vão no hospital, a pessoa está doente, tudo que ela quer é ficar quieta, convalescendo, se recuperando. Eles vão lá, ela cheia de tubo, a pessoa toda deformada, toda decomposta, entende? Bate a foto e depois bate nas redes sociais, pulando no hospital. Que de mau gosto! Você sabe que as pessoas não têm juízo? Tudo que a pessoa quer é ficar quieta, sozinha. A mulher ganha neném. Um dia eu preguei ali, numa cidade ali, entende? Eu disse, toda vez que a mulher ganha neném, tudo que ela quer é ficar quieta, se recuperando, sozinha. E vai assim, um monte de gente vai incomodar. Quando terminou o culto, depois eu defendi um pouco as mulheres, né? Daí as irmãs foram lá agradecendo, irmão, ninguém defende nós aqui. Eu pensei, tá. Há uma igreja machista, né? Os homens, quando tinha dor de cabeça, ficavam 10 semanas na cama, entendeu? Deitado, com o termômetro na boca, toda hora, entendeu? Com remedinho, com chazinho, entendeu? E a mulher que está ruim, só ela vai lá, lava a casa, limpa a casa, faz comida, entende? E parece que não tem nada. É verdade, o homem se atira, se prostra. Eu estava pregando, entende? Sobre isso. E a mulher olhou para o marido. Eu disse, daí eu vi que só lá nada, né? É bem isso aí. Nós esquecemos isso tão facilmente, vocês sabem. E quando se trata da nossa própria casa, nós damos valor a isso. Ainda em tempo ainda, irmão, é provado cientificamente que a mulher é muito mais resistente que o homem para a dor. Foi provado, não sei como lá, que se o homem sentisse a dor do parto da mulher, ele andaria para a força. Isso fora os 9 meses que ele dormiu. Muda o centro gravitacional, ela tem que manter o equilíbrio. A pessoa está em pé por causa do centro gravitacional. Ela tem uma linha bem de centro aqui. Se a barriga vai para frente, a coluna estoura tudo aqui, tem que ir para trás, né? Para manter o equilíbrio. Entende? Vocês estão entendendo? Depois que ela ganha nenê, depois de sair tudo aquele peso e tudo mais, daí a coluna tem que recompor, está para o lugar novamente. Eu preguei uma vez aqui, né? Que a menina diria para a mãe assim: ô mãe, pena nem embaixo do sofá, não posso me dobrar, filha. Ela dizia, preguiça. Dela casa e também tem. Agora, por que não me embaixo do sofá? Agora eu entendo a mãe. Não era preguiça, não dá, não. Saco cheio não se dobra. É assim. E quando se trata da nossa própria casa, então nós damos valor a isso. E devemos lembrar que os outros também dão valor a isso. A família Wright, que eu estou certo, daria valor a isso. Correto. Eu sei que você teria feito se soubesse que essa condição existia, mas vocês não sabiam disso. Portanto, por isso que eu estava contando para vocês. Vão e visite a família Wright e tratem de animar a Edith. Agora não lhes digo que elas parecem mal, digam que elas parecem bem, que vai ficar boa. Tem gente que olha assim: Deus, como tu está pálida, como tu emagreceu, ou então, como tu engordou. Acaba com a pessoa estava ruim, ficou mais ruim ainda. Tem pessoas que não têm tato. Não tem tato. Se não é para falar uma coisa que edifique, bom, pisa leve, pega leve. Tu diz uma pessoa que está com saúde, ela tira de letra, entendeu? Mas vá lá e adquire coisa boa. O que ela estará bem se nós permanecermos dando apoio a ela? É para isso que estamos aqui. Ela é a nossa irmã e estamos aqui para darmos apoio nessas horas a esta moça. Justamente como eu gostaria que alguém me apoiasse e orasse quando eu estivesse atravessando minhas provas. Penso que era mais de voz, problemas não era não. E você gostaria que alguém lhe fizesse o mesmo quando enfrenta as suas provas. E a família Wright tem sido um dos membros mais antigos que vem nessa congregação. Eles, eu creio, a família Wright, o irmão Roy Slaughter e a irmã Slaughter. Eu os vi exatamente há pouco tempo atrás
e acenei a eles quando entravam. Lembrando viu ele, acenou, um banheiro antigo, né? Pensei eu mesmo quando dirigi na esquina. Quantos anos eu tenho visto o irmão e a irmã Sinaldo tomar esses lugares nessa igreja. Olha a honra que receberam aqui do irmão Branco. Ao redor do mundo, todo mundo sabe que eles foram lá. Só que não era mar de rosa para eles. Olha que o irmão Branco disse assim, ó. Através de triunfos, venceram uma batalha e contratempos. Eles também tinham dificuldade, a família Sinaldo. Mas na dificuldade, ou no triunfo, estavam da igreja igual. Amém? Amém. Quem está lendo aí? Triunfos e contratempos. Tem outra, eu acho que a que eu li, a versão de Goiânia dizia triunfos e derrotas. Eles perdiam uma, vindo na igreja igual. E ainda continuam a batalhar. E a família Wright, como aquele, dá-se valor a essas pessoas, vêm. E vamos demonstrar nosso apreço a elas. Agora, hoje eu tenho uma longa mensagem sobre uma acusação. Então, essa noite eu vim dizer que a comunhão é Nova Pés, assim por diante. Então, o pastor falará e teremos, desceremos. E se você estiver por aqui, venha e desfrute a mensagem do pastor, do Senhor. Então, também Nova Pés a comunhão essa noite. Será uma noite bem abarrotada. Assim que estaremos felizes em termos de presente, se você não tiver outro lugar para ir. Viu que ele é Se você não tiver outro lugar para ir, outra igreja, se pertence a outra igreja. É bem diferente de alguns aí que seguir, né? Vem lá, eles vêm te ajudar, precisamos de ti lá. Mentira, isso é assédio. Nós queremos agradecer ao irmão Dom Rudel, nosso irmão Jackson, e esses irmãos são nossos irmãos, igreja e irmãs que são associadas. O irmão Jack Palmer é aqui, quem mantém o grupo lá embaixo, na Geórgia. Geórgia é um estado americano. E nós queremos agradecer a esses homens de todo o nosso coração, pois quando temos culto, quando eu venho, e eles vêm nos visitar, e damos valor a isso. Eles reconheciam no ombro do ministério. Eu vejo essa manhã meu bom amigo Dr. Livaire e sua esposa. Eu reconheci a irmã Vaile ali primeiro. E eu olhando ao redor para ver onde o irmão Lee estava. E eu tenho uma velha expressão sulina, um acerto para fazer com ele. Veja quando eu alcançá-lo. Eu procurei por ele cada dia naquela convenção para descer ali para me ajudar. E eu disse, bem, se ele vier, ponha-no a pregar. Eu simplesmente farei oração para os enfermos. E nós o procuramos chamando para o alto-falante e tudo mais. E não podemos encontrá-lo. Então eu tenho o acerto para fazer com ele, quando eu conseguir lhe falar. Estamos felizes em ter o irmão e a irmã Vaile nesta manhã. Para quem não sabe, foi o irmão Vaile que gramatizou as eras da igreja. Sabiam? Não sabiam? Ele que gramatizou as eras da igreja, como nós lemos ali. Porque as eras da igreja é uma pregação normal, como nós lemos aqui. Mas ali ele botou em ordem, inclusive nas eras da igreja, chegou a botar até o terremoto de 64. Essa era da igreja foi pregada em 1960. Você entende? Então esse rapaz gramatizou e o Mumbrana revisou e disse que ficou muito bom. O endosso do Mumbrana é tremendamente importante. Talvez aqui alguns que nós não tenhamos percebido. Vejo uma irmã, eu creio, de Chicago. Chicago é uma cidade do estado de Illinois. Eu não posso, eu conheço o grupo aqui, mas não consigo citar seu nome exatamente. Nós os consideramos muito, todas as partes, onde quer que você seja. Eu vejo irmãos aqui, dois jovens companheiros que vão ser ordenados. Atenção, olha aqui, ó. Jovens, você veja como é que está. Jovens que vão ser ordenados no ministério, pelo menos, esta manhã. Dois dos nossos irmãos de cor, eles eram pretos de Nova York. Há pouco receberam suas credenciais através da igreja de Filadélfia. E dessa igreja é um lugar de onde procedem. E vamos impor nossas mãos sobre eles. Que Deus abençoe o ministério de Deus de Nova York. Nova York é um estado. E nós temos 2, 3 igrejinhas lá. Aquele que o irmão Milano tem um grupinho ali. Bem, não era a igreja grande, um grupinho. E estamos nós escutando muito. E aqui há mais 2 para sair e ter cultos para o pessoal ali. Nós damos valor a essas coisas. O Senhor abençoe ricamente tantos. Eu olho ao redor e vejo diferentes pessoas. Simplesmente não se consegue citar todos os seus nomes, mas eu sei que Deus, Ele conhece. Agora eu creio que a nossa irmã pianista, uma delas, veio aqui tocar para nós. Quando a brasa tocou o profeta, fazendo o tom puro como podia ser, quando a palavra guia a voz de Deus disse, quem irá por nós? Ele respondeu, eis-me aqui, envia-me. Em português é,
Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa no altar. Fala Deus, fala Deus, não te mandar. Então essa tradução, essa é em português, né? Considerando que nós ordenamos os ministros pela imposição de mãos, agora ordenamos os ministros pela imposição de mãos. Agora, olha, presta atenção aqui, o irmão Bruno vai dizer. Agora nós entendemos que a maneira bíblica de ordenar o ministro é impor nas mãos. De ordenar o ministro. Eu creio que nosso irmão da chuva ceroita, a gente bate fora, bate em batalha. E assim por diante confundiram. E quando eles viram isso, imposição de mão para conferir dons espirituais. Daí o irmão assim, nós impomos as mãos reconhecendo. E eles tinham aqueles irmãos lá, botavam a mão em cima das pessoas para receber dom, para virar pregador. Agora, nós não cremos que o dom espiritual vem através da imposição de mãos. Cremos que a imposição de mãos é uma aprovação do que já temos visto. Quer dizer, a pessoa tem o dom, ela recebe a imposição de mão como reconhecimento. Estão entendendo? Quer dizer, ela tem o dom, ela recebe a imposição de mão como reconhecimento de algo que foi visto nela. Amém. Vou repetir novamente. Imposição de mão é uma aprovação pelo que já temos visto. Não é que a imposição de mão dá dom ao ministério. Estão vendo? Isso é um amém. Estão vendo? Agora, quando colocaram a mão sobre Timóteo, sobre aqueles irmãos, eles haviam notado aquele homem que estava o dom. Paulo viu o dom em Timóteo, impôs as mãos sobre ele, reconhecendo o dom que estava vendo. E eles viram isso em Timóteo. E portanto os anciãos impuseram as mãos sobre eles e o ordenaram. Eles viram em Timóteo o dom, o ministério. Não impuseram as mãos sobre um homem que nada tinha demonstrado. Bom, isso aqui dá uma reunião lá. Você entendeu? Eles estão todos fazendo imposição de mão, tem política. Política. E tem uns que só sabem consagrar. Daí é o que me dá? Dá isso aí. Eu conheço uma rapaz que foi tirado da sarjeta, do mundão, direto para o evangelista. E quantos outros que eu sei que não vale a pena. Vejam vocês, e eles só pediram as bênçãos, e todos nós temos visto isso. Então nós não conferimos dons espirituais. O irmão Bruno não dava dom espiritual para ninguém. Eu só reconhecia algo que já estava naquele homem. Nós simplesmente reconhecemos, e colocamos a mão sobre eles para aprová-los, que cremos que Deus tem feito tais coisas pelas pessoas. Eu observei essa manhã bem na parte de trás, o irmão McKinney. Eu creio que é Kinney ou McKinney, um ministro metodista sentado atrás, que recentemente foi ordenado aqui também. Eu creio que está correto na plataforma, para pegar em Ohio, o irmão Dosh e a irmã Dosh, e o grupo de Ohio. Ohio também é um estado americano, e um Will. E quando todos nós nos reunimos, esses pequenos lugares juntando, é maravilhoso. Nenhuma denominação, nenhum lápis, nada, somente Jesus Cristo. Isso é tudo, vejam, simplesmente assentado em lugares celestiais. Muito bem, irmãos, se vocês nos derem, vamos cantar junto um só verso deste. Quando a brasa de fogo tocou o profeta. Vamos cantar junto? Quando a brasa de fogo tocou o profeta, fazendo tão puro quanto podia ser. Quando a voz de Deus disse: quem irá por nós? Então ele respondeu: eis-me aqui, envia-me. Fala, meu Senhor, fala, meu Senhor, fala, Deus. Agora os irmãos querem ser adiantados, que vão ser reconhecidos, né? E eu serei rápido para eles. Que os outros irmãos ministros venham à frente, por gentileza, que vão impor as mãos sobre eles. Meu Senhor, associado ao tabernáculo aqui, irmão Rudel, irmão Lampe, quem não sabe, é irmão Cordeiro. E os outros, vem aqui, por gentileza. E eu responderei: Senhor, envia-me. Mais suave, por favor. Ó, milhões de mais pecados estão morrendo de vergonha. Ouça o seu lamento triste e amargo. Apresse, irmãos, apresse e resgate. Rapidamente responda: Mestre, eis-me aqui. Fala, meu Senhor, fala, meu Senhor. Fala e eu rapidamente responderei a ti. Fala, meu Senhor, fala, meu Senhor. Fala, eu responderei: Senhor, envia-me. Olá, qual é o seu nome, irmão? O irmão diz Orlando Hunt. Hunt aqui é formiga? Acho que é formiga, né? Acho que é formiga, Hunt.
caça. A hunter é caçador. É caça, então, tá certo? Orlando caça. Irmão Orlando, da cidade de Nova York, está correto? Irmão, outro irmão diz, Joseph Coleman. Agora aqui não vira para a audiência, virá para a audiência dos irmãos. O irmão Hunter, o irmão Brando vai consagrar dos pastores aqui, o Bregão. Olha só como é que ele consagra. Bem diferente do que está sendo feito. Irmão Hunter e irmão Coleman, um chamado de Deus sobre os seus corações. E como nós sabemos cantar o hino, há milhões de mais de pecado e vergonha morrendo. Eles tinham ouvido aquele lamento triste e amargo. E nós pedimos a eles, apresse, irmão, apresse para o resgate deles. Veja, rapidamente respondam, mestre, eis-me aqui. Essa é a maneira que eles estão respondendo essa manhã. E enquanto nós, como irmãos da igreja, esse grupo, aprovamos isso impondo nossas mãos sobre eles, dando-lhes desta companheirismo com o testemunho de Jesus Cristo, com o nosso apoio aqui. O irmão Brando está apoiando eles. Agora olha o que ele diz aqui, ó. E nós o apoiaremos em tudo que foi honrável e correto no Evangelho. A hora que ele aprontou, ele não recebe apoio. Bem diferente do que estão fazendo aí fora. Quem deu aí? Levante a mão só por favor. Nós o apoiaremos em tudo que for honrável. Será que é honrável o que aquele rapaz fez? Hein? Aqueles telefonemas, mensagem de celular, aquelas coisas tão horríveis que foi feito, e esse e aquele outro. Mas vem alguém correndo e põe a mão em cima. Não foi o que o Romano fez. Honrável e correto no Evangelho. Nossas orações serão constantes por esses homens, para que Deus os use para honrá-los. E possam seus ministérios serem ricos e grandes em Nova York. Possam suas vidas ser cheias de serventia para Ele. Serventia, quer dizer, sério. Possam suas vidas, Ele trazendo preciosos tristes ao reino. Possam eles viver longo tempo vivendo felizes. Possa o Senhor Deus envolvê-los com sua presença eterna, e lhes dar saúde e força, e mantê-los no seu serviço até Jesus Cristo chamá-lo para o lar eterno deles no céu de descanso. Amém. Que essa congregação agora, enquanto curvamos nossa cabeça, nós ministros, adiantemos-nos para impor as mãos sobre eles. Nosso Pai Celestial, nós colocamos nossas mãos sobre o irmão antes, no nome de Jesus Cristo, segundo o que sabemos dele. Porque se o irmão Branco soubesse alguma coisa desonrada, não apoiaria. Você viu que muita coisa errada? Está completamente deturpado. Com o nome de mensagem. Então eu estou pregando isso aqui, ó. A pessoa que faz diferente isso aqui, ó, vai se sentir mal quando assistir a pregação. Mas aquele que está de acordo vai se sentir bem. Isso aqui é a mensagem. Deus enviou uma mensagem, um mensageiro, para quê? Para dar a real. Sem tapinha nos ombros, sem favoritismo. Nós vimos semana passada aqui que nós já temos, eu tenho meu bispo. A Bíblia de Jesus Cristo é o bispo do Senhor e o bispo de nossas almas. Quem lembra disso? Sábado nós vimos. Ele é o nosso bispo. Não existe outro bispo, mas sempre tem um crente ser o bispo. E às vezes o bispo enfia os pés pelas mãos. Uma coitadinha, pioneiro, servo do Senhor, né? Nós te agradecemos por essa chamada em sua vida no ministério, Senhor. Fala através desse irmão, ganha alma para a libertação, Senhor, para que eles estejam cativeiro, tanto enfermidade mental e física e espiritualmente. Senhor, dá a ele um ministério autêntico. Autêntico, quer dizer, genuíno, verdadeiro, real. Não um ministério que tem que fazer proselitismo aqui, bajulação ali, tem puxa-saco do grandão lá. Que ele possa, no final do seu caminho, olhar para trás, para aquela longa trilha e ver que ele tem sido capaz, pela graça de Deus, de capturar cada inimigo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós pedimos isso. Amém. Sobre o irmão Coleman, nós também colocamos nossas mãos como testemunha, Senhor, para darmos aprovação à sua chamada. Que nós, essa igreja, esse grupo de pessoas, cremos nele como um servo de Cristo. E nós pedimos que todos o abençoe e lhe dê um grande, poderoso ministério e que ele ganhe almas para ti, Senhor. Liberta o cativo, rompa os poderes de Satanás ao redor da vida das pessoas com as quais se associa. Dá-lhe, Senhor, uma vida frutífera, boa saúde e força. E também, quando ele chegar ao final do caminho, Deus, concede que ele possa olhar através da longa trilha e ver onde, pela graça de Jesus Cristo, que ele tem sido capaz de romper cada grilhão de inimigo para a honra de
celestial possam esse nome agora se viverem e trabalharem na seara do Senhor, de Deus. Posso todas as vezes repousar sobre eles e ser com eles até o tempo em que todos formos reunidos aos pés do nosso grande mestre. No nome de Jesus Cristo nós pedimos isto. Amém. Deus abençoe o irmão Ronte. Deus abençoe, deu um ministério frutífero. Deus abençoe o irmão e lhe deu um ministério frutífero também, irmão Coleman. Deus abençoe novamente. O irmão Coleman, eu vi foto dele na internet esse tempo. Não sei se já morreu. Moreno, muito simpático, bem vestido, assim. Se você procurar, Joseph Coleman, se você procurar na internet, encontra. Quando a brasa de fogo tocou o profeta, fazendo o tom puro quando podia ser, quando a voz de Deus disse quem irá por nós, então ele respondeu: eis-me aqui, envia-me. Ó, fala, meu. Nossa, ele fala em muitos corações jovens. Fala, meu Senhor, chamado de Deus, e eu serei rápido a te responder. Fala, meu Senhor, fala, meu Senhor. Fala, eu responderei: Senhor, envia-me. Como agradecemos ao Senhor essa manhã por esta grande honra da igreja testemunhar o envio de ministros no campo nesse último dia. Mas existem condições, né? A graça de Deus está com vocês, meus irmãos. Eu espero que eles enviem ao campo estrangeiro, através do mundo, pregando essas inescrutáveis riquezas de Jesus Cristo, onde é tão necessitado do mundo hoje. Agora nós tivemos bastante essas coisas boas. Nós simplesmente temos que tomar um pouco aqui, um pouco ali, para incluirmos tudo no culto esta manhã. Agora hoje nós vou falar sobre um assunto que alguma vez eu não gosto de falar sobre isso, de abordar esse tempo realmente terrível. O Bruno não gostava de falar, mas tinha que falar. Agora, no último domingo, se algum de vocês não estiverem aqui, e não obtiveram, no último domingo, a mensagem do terceiro êxodo. Aquele momento fala sobre a mensagem que nós vamos ler. Coincidência? Acho que não, mas foi muito bom. E se você gosta das fitas, eu creio que você vai desfrutar dessa, terceiro êxodo. Desfrutamos muito do terceiro êxodo. Amém. Eu aprendi muito sobre o terceiro êxodo. Que temos um menino enfermo aqui, ou assim, ou um pequenininho garoto aleijado? Sim, possa Deus abençoe. É isso? Correto? No final do culto, vamos orar para os enfermos. De todos os modos, veja você, assim sendo nós, agora nós vamos. Pedimos a você, talvez, se você puder, para conseguir a mensagem. Volta de novo. Terceiro êxodo. Compre a mensagem. Nós temos um privilégio. É a terceira vez que a luz, o olho do Senhor, dá mais uma. A terceira vez que a luz, o olho do Senhor, que tem chamado as pessoas para um êxodo, tem visivelmente mostrado. Atenção, irmão. O irmão Brando, que o olho do Senhor foi visto visível. Isso é espiritual. Não é espiritual. Foi visível no anjo do Senhor. Mostrado a si mesmo sobre a terra, em um êxodo. Eu penso que isso é realmente notável para mim. Para o irmão Brando, a mensagem do terceiro êxodo foi notável. Se for para o irmão Brando, deve ser para nós. Amém. Notável. Destaque. Você se importaria se eu tirasse o meu paletó? A congregação diz não. Agora aqui eu quero que vocês aprendam outra coisa. Ó. O irmão Brando está pregando isso aqui no mês de julho. Julho para nós aqui é puro inverno. Por quê? Porque está tirando o paletó lá é quente. Porque lá é verão. É no hemisfério norte. Depois da linha do Equador é o hemisfério norte. Abaixo da linha do Equador é o hemisfério sul. Quando aqui é verão, lá é inverno. Quando lá é verão, aqui é inverno. Mês de junho, julho, agosto, setembro. Está bem assim? Isso aqui mais uma vez confirma. Entende? Aquilo que eu tenho explicado para vocês. Um dia eu trouxe aqui o globo e enchi ele, ficou cheinho assim, tá? Daí mostrei. Aqui para lá. Aquilo parece somente quando derrama água num pato para alguns. Outros pegaram, acho. Derrama água nas costas de um pato, o pato sai do outro lado do arroio lá e tem que se molhar, né? Não se encharca. Isso aí é água, né? Não é água, não tinha lá, Não tinha ar, exatamente. Eu acho que não tinha ar. Parece que eu falo aqui que vai comprar um ar-condicionado depois. Então vocês vejam bem. É complicado. No forte do verão, no inverno, atenção igreja, no inverno o tabernáculo Brando era tão frio que aonde eles tinham o tabernáculo, no dia era um lago porque eles esquiavam em cima ali. E outra coisa, no inverno, eles se reuniam, eles tinham que fazer fogo dentro do tabernáculo para aquecer, para ter o culto. Quem lembra disso?
Quando o irmão foi construir o tabernáculo novo, ele ficou admirado de não ter descambado tudo por cima. Porque pegou fogo e subiu direto. Está tremendamente quente o tabernáculo essa manhã. O único ar-condicionado que temos é o que que vocês podem abanar. Sabe qual é o ar-condicionado? É o leque. Quem conhece leque? O antigo leque. Hoje a pessoa tem ventilador. Esse ventilador não vale nada. O leque era melhor, né? Você tem que gerar sua própria energia. Então nós estamos planejando algum dia colocar um sistema de refrigeração aqui. Então nós não possamos ter as coisas preparadas. Aqui já é um tabernáculo novo, certo? A inauguração do tabernáculo novo foi os 7 selos. A ordem da igreja, 7 selos, assim. Lembra disso? Nós apreciaríamos se vocês quisessem ouvir a mensagem. Irmão Brana, nós ouvimos a mensagem do terceiro êxodo. Irmão Brana, a mensagem do terceiro êxodo teve destaque para nós aqui. 2 anos, mano. 2 anos e pouco, né? 2 anos e pouco comendo o terceiro êxodo. Que bom! Ficamos vendo todo o quadro lá do Egito, do quadro do Egito de Jesus, que é igual ao quadro de hoje. O terceiro êxodo, agora nós temos tido muitos êxodos, mas nós podemos definitivamente colocar nossas mãos sobre o lugar, a ocasião de 3 êxodos que Deus nos forma. Atenção, 3 êxodos que Deus, o Criador dos céus e da terra, na forma da coluna de fogo. Então o êxodo é feito na forma da coluna de fogo, porque Jesus assim, é o Pai que está em mim que faz a obra. Ali Deus fez carne, mas sem o Pai, a coluna de fogo nele, ele não fazia nada. Quem lembra disso? Que o Pai que está em mim, a coluna de fogo, é que fazia a obra. Deus, na forma da coluna de fogo, tem descido. Atenção, o irmão Branco diz aqui que Deus tem descido. Como não desceu? Quando vocês cantam ele desceu, fico tudo arrepiado, os capirotos lá então. Mas como desceu? Como desceu? Eu não vi. Claro que não viu. O cego não vê nada. Irmão Branco diz mais uma vez, tem descido para chamar e separar pessoas, o que ele fez comigo e contigo. Agora, ele está separando um povo. Ele está separando eu e você. E a separação começa na concepção do que tu ouve. Ou tu aceita ou tu rejeita. E nós encontramos, quando chamou seu primeiro êxodo, ele foi diante dele de uma coluna de fogo. Eu queria chegar num ponto aqui, eu acho que não vou conseguir. Eu vou ler um pouquinho mais. E os guiou, guiando-nos a uma terra onde mais tarde ele, Deus, aquela coluna de fogo, apareceu ante eles na forma de um homem chamado Jesus Cristo. Você entendeu? Ele levou eles para Canaã, e lá em Canaã, que é hoje a terra de Canaã, que é Israel, a Palestina lá hoje, lá Deus deixou aquela forma, mudou de forma de coluna de fogo e tomou a forma de carne. No princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo, ou logo, se fez carne e habitou entre nós. Ele apareceu na forma de um homem chamado Jesus Cristo. Era a mesma coluna de fogo, Deus. Ele veio de Deus e foi para Deus. E então ele foi rejeitado. E ele foi rejeitado nos dias que foi crucificado, como foi rejeitado hoje. E ele foi rejeitado pelas pessoas que diziam que criam nele. E ele veio ter chamado um povo para fora, de uma condição não formal de quando eles tinham entrado. Como que eles tinham no Egito? Tinha se dado ao pecado, aos costumes dos egípcios, e Deus os chamou para fora. Agora que nós encontramos que a segunda vez que se submeteram ao cativeiro, ao Império Romano, eles se submeteram aos credos, isso é falar da real sinceridade da adoração. E Deus novamente enviou outro êxodo. E ele apareceu na forma de um homem que guiava o homem. No primeiro êxodo ele era na coluna de fogo. Depois, quando ele veio sobre a terra, na terra onde eles dirigiram, que tipo maravilhoso será no milênio, para onde ele está dirigindo a igreja agora. Nós não veremos como ele é, nós teremos um corpo como o seu próprio corpo glorioso. Isso a Bíblia diz. E hoje, agora hoje, pela luz do Evangelho refletindo de uma luz, uma coluna de fogo visivelmente entre nós. E a ciência a tem visto. A ciência, as máquinas fotográficas pegaram. A ciência prova que ele veio, a coluna de fogo.
Isso está nas revistas e através do mundo. Está aqui, ó. Está aqui, está ali, está ali. Daí quando alguém nega, eu não vejo. Claro, só pode ser Laodiceano, então não vê. Ela está tanto científica. Isso aqui é uma prova científica, irmão. Isso ali é uma prova científica. Como espiritualmente reconhecida, como a mesma coluna de fogo. Irmão, pelo amor de Deus, observa, entende? Que privilégio! Aquela coluna de fogo que guiou Israel do Egito até Canaã é a mesma coluna de fogo que nós vemos agora em foto. Glória a Deus! Obrigado! Amém? Que vinha no ministério de Mombrana, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, fazer sinais, prodígios e maravilha, segundo a sua vontade. Quando o Mombrana revelava, contava os segredos dos corações, ele disse que tinha um espírito de epilético. Aqui na igreja, pessoas foram curadas, 3, 4 de epilepsia, e depois foram para o mundo. Não lá no mundo, não. O Mombrana disse que o espírito de epilepsia era muito violento, era um espírito mais violento. A pessoa se batia, se machucava, e às vezes até agredia os outros. Daí um dia foi um pastor metodista, eu acho, se não é metodista, vocês não escondem. Ele foi numa reunião para rir da reunião do Mombrana. E quando o Mombrana foi olhar para aquela pessoa que estava ali tendo convulsões epiléticas, e eu já vi pessoas ter convulsões terríveis. É complicado. Ela fica com muita força. Não põe a criança perto, não põe a pessoa frágil perto. Tem que ser alguém muito forte para segurar, para subjugar ela. E esse homem ficou lá atrás dele e 28 membros da igreja dele, rindo do Mombrana. Rindo do Mombrana. E eu não acreditava que aquele espírito ia sair. Daí o Mombrana foi orar para aquela pessoa que estava tendo convulsões. O Mombrana disse assim, ó: Senhor, permite que esse espírito saia aqui, ó, e pegue toda aquela turma que está rindo de mim lá atrás. Aquele espírito pegou 28 pessoas lá atrás, caíram e começaram a... Quer dizer, em outras palavras, era Deus, a coluna de fogo, ele seguindo, mostrando sinais, prodígios e maravilhas. Um pouquinho mais, irmão. É reconhecido como a mesma coluna de fogo, pelos mesmos sinais, as mesmas coisas que ela sempre fez. E agora, no meio dos dias, quando há um punhado de fanatismo, tem fanatismo? Tem. E coisas tais, ainda assim Deus sempre identifica a si mesmo. Agora nós encontramos isso. E que coisa gloriosa, sabe? Vou ler esse parágrafo aqui, eu acho que vou parar, né, irmão? Que coisa gloriosa saber que esse tabernáculo terrestre, nosso corpo, né? Algum dia, esse velho e débil corpo no qual estamos enfermos e aflitos será mudado e feito com o seu corpo glorioso. Jesus foi ressuscitando um corpo glorioso. Não temos nem ideia como é, tão maravilhoso que é. Então, quando nós tivermos o corpo glorioso, nós veremos Jesus como Ele é, porque nós vamos entrar na dimensão do corpo glorificado. Estão me entendendo? Você não pode ver televisão porque não tem aparelho. Você não pode ver o corpo glorioso porque tu não está naquela dimensão. Quando tu for transformado e tiver um corpo igual ao corpo que Jesus teve quando ressuscitou, você vai ver Jesus. E daí tu vai entrar naquela dimensão do corpo glorificado. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão. Mombrana diz que a enfermidade está na quarta dimensão. A ciência, as ondas de rádio, a imagem de televisão está na quarta dimensão. As ondas, a frequência do celular está na quarta dimensão. A ciência nos permitiu chegar ali. A quinta dimensão é o inferno, que a pessoa não vai para a sexta dimensão porque não é salva, está perdida e tranca na quinta dimensão. Sexta dimensão é o lugar onde ficam salvos, aguardando a ressurreição. Sétima dimensão é onde está Jesus com o corpo glorificado. Bom? Amém? Amém. Querem que eu repita tudo de novo? Não precisa, né? Você entende, né? Nós temos um corpo ali na sexta dimensão. Nós, o eleito, momentos que são eleitos tem. Nós temos um corpo da sexta dimensão. O que está na quinta dimensão é porque não tem corpo da sexta dimensão, porque ele nunca passou pelo sacrifício de Jesus. A pessoa que não aceitou Jesus não tem outro corpo lá. Termina esse corpo aqui, apodrece, ele está morto. Ele terminou, teve princípio, meio e fim.
E sétima dimensão, onde Jesus está. Quando nós entrarmos naquela dimensão, nós vamos ver Jesus, porque nós estamos na dimensão dele. Eu sei que é um pouco complicado, mas nós achamos. Nós será mudado? Não. E estaremos com ele na terra, a qual estamos destinados hoje. Ora, eu quase nos faço ter vontade de levantar e cantar. Siga com destino na terra prometida. Provavelmente cantarão esse culto, esse hino, o culto batismal. De todos modos, porque esse é o nosso hino batismal. Eu vou parar aqui, daí a semana que vem nós vamos seguir aqui no 49 e no 50, onde o irmão Bruno fala que essa mensagem é uma mensagem de segregação. Sabe o que é segregação? É separação. Ela segrega, ela separa, ela tira você de um lugar para te colocar no lugar que Deus te quer. Fique em pé, Deus abençoe a todos.